Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Louco, velho, eu não tô entendendo nada. Quem pro intervalo já? Vai, mexe. Mexe a cadeira, agora vem na minha cara. Mexe a cadeira da mangueira, mexe a cadeira e perde a vergonha. Aí já tá na TV, tá, gente? Tudo certo? Bom dia a você que tá com a gente ligadinho aqui. É show! Agora nós vamos lá, gente, começando de vez o programa desta Se o chefe estiver assistindo, a gente vai ser demitido já. Nossa, meu Deus Passa do no céu. RH e não volta na terça, O negócio tá complicado, viu, gente? Mas é que é feriado, Todo então mundo é desorientado. a gente não se aguenta. Exato. Tem Esomeprazol 27,99. Tem Ibuprofeno 7,95. Você é louco, velho. Muito barato. Mara. Nimesulida 2,99. Tem também aqui, ó, paracetamol 750mg. Sabe quanto, Amanda? Quanto? Com 20 comprimidos. 4,99. Para você tá louca. Muito barato, hein? Ó, então dá um pulinho lá na Drogaria Americana em 4 endereços, na Assis Figueiredo, na João Pinheiro, na Francisco Salles e também na Avenida José Remígio Prézia. Entre em contato também conosco pelo nosso WhatsApp. São vários contatos, em 998239854, tem o 8862 2111 e o 9942-8779. Mas, Galo, você falou rápido demais, não consegui anotar. Se vira e vai lá no Instagram, @Drogaria Americana PC, que lá tem todos os contatos, todas as promoções, todos os dias, beleza? Segue a gente no Instagram, @Drogaria Americana PC, pra você ficar ligadão em tudo. Fechou? Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito, Amanda Negrini. É isso aí, daqui a pouquinho, sexta-feira, a gente também traz os signos, né, Galo? É mesmo, tem feriado, ai, que delícia. E ó, vocês estão reparando, né? O clima tá um pouquinho diferente. Hoje vocês estão meio animados, né? Mas ó, lua cheia, vamos começar. Lua cheia e azul no sábado influencia quem é regido por touro. Vou dar um tapa no C já. Ó, outubro está repleto de configurações astrológicas pra lá de desafiadoras. E amanhã é dia das bruxas! Amanhã é meu dia, gente! Pra completar o cenário astral, né? Amanhã, em pleno dia das bruxas, a gente vai ter a super lua azul. Então todo mundo pode olhar pro céu amanhã, tá? Esse nome não diz respeito à cor da lua em si, que não estará azul. É apenas uma denominação dada pra quando temos uma segunda lua cheia no mesmo no Procon mês. Lá, hein, velho? Ou seja, Dia das Bruxas com esse mês de outubro tivemos 2 luas cheias, é isso mesmo. E aí, né, as astrólogas estão explicando que há 2 ocasiões em que podemos ter esse fenômeno. A primeira delas é quando há 2 luas cheias em um mês astrológico, ou seja, quando as 2 cheias lunares acontecem sobre a mesma regência solar. E a segunda é relacionada ao calendário, quando 2 luas cheias acontecem no mesmo mês, mas com um signo solar aí diferente. O que significa? Nada. Nada. Então... Sério que você falou isso? Tá zoado. O que significa? Nada. E aí, né, gente, todo mundo sente algumas energias diferentes. Vamos ver se vai tá bom ou não. Sexta-feira eu tenho um certo receio com esse portal aqui que a gente... Áries. Vamos lá, Áries, a onda astral tensa, tensa. Não foi embora. Ainda não foi embora. Por isso, vale a pena você respirar fundo e encerrar esta semana com paciência e foco. Mercúrio promete agitar um pouco o relacionamento amoroso. Assuntos do passado retornam. Cuidado, hein? Cuidado. Touro. Ai, tô até com dor de cabeça. Você encerra essa semana com algo a ser resolvido. Contudo, terá de aceitar atrasos ou adiamentos, tá? Aqui, ó. Não se culpe, pois não é sua responsabilidade. Canalize a sua energia para exercícios e atividades físicas. Beleza, vou correr daqui a pouco. Gostei desse aí, viu, Amanda? Casou bastante. Gêmeos. Saúde em primeiro plano hoje, ok? Seu regente Mercúrio recebe aspecto tenso da Lua. Comunicações e emoções ficam estáveis. Focalize sua criatividade e não se exija demais. Tenha um dia mais calmo, viu, geminiano? Câncer.
Fofos! Pode ser difícil manter a atenção nas tarefas de trabalho, sendo assim, quebre a rotina com momentos em que você possa dar livre saída para a sua criatividade, tá? Cuidado com o risco de extravio de documentos ou papéis. Ui! Cuidado, viu, Sério, gente? mesmo? É isso aí, viu, gente? Então, os primeiros 4 signos do Zodíaco, daqui a pouco tem Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É isso aí, Galo. Beleza? E, Galo, só atualizando, né, gente? Tivemos um ataque na França ontem. Nossa, e entre uma das vítimas, você acredita que está uma brasileira, Galo? Pois é, eu fiquei sabendo mesmo, viu, Amanda? O Consulado-Geral do Brasil em Paris confirmou que uma das vítimas, né, do atentado terrorista na Basílica Notre Dame ontem era a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos, ela que era da Bahia, nasceu em Salvador. Segundo uma prima que falou, né, com a reportagem, não preferiu se identificar. A Simone, que foi ferida à faca, morreu em um restaurante quase em frente à catedral, onde ela tentou se abrigar. Ela estava na França havia 30 anos e deixou aí 3 filhos. Um dos proprietários, né, dos restaurantes onde a Simone chegou completamente ensanguentada, ele falou que estava em estado de choque também, né, que tentou de alguma forma ajudá-la, que ela atravessou a rua toda machucada e ele, o irmão e um dos funcionários que resgataram ela, colocaram no interior do restaurante sem entender nada o que ela dizia. Havia um homem armado dentro da igreja, ela contava, né? E o irmão e o funcionário chegaram a entrar na igreja, mas viram um homem armado com uma faca. Foram ameaçados pelo terrorista e saíram correndo. Foram eles, né, que chamaram a polícia. E a Simone morreu 1h30 depois de ter sido ferida. O atentado ocorreu ontem, né, às 9h da manhã. E aí, né, todo mundo, segundo a prima que conversou também com a reportagem, a família só foi avisada de que a Simone era uma das vítimas às 6h30, horário da França, que já era 2h30 da tarde. E mais um atentado, né? A gente fala que fazia algum tempo que não estava acontecendo esses atentados terroristas, mas infelizmente, né, no mundo todo, devido ainda acontecer na pandemia, a gente ainda tem que noticiar esses atentados com pessoas completamente, né? Eu falo que desequilibrada, são outras coisas. Muitos casos. Mas infelizmente, né, tivemos a morte dessa brasileira entre as vítimas nesse ataque terrorista na França ontem. Muito triste, viu, Amanda? Mas é isso aí, viu, gente? Noticiado pra você também aqui no Manhã Show. Vamos dar um pulinho agora na Artipel, Amanda? Vamos! Porque a Papelaria Artipel tem tudo para sua empresa. Além das condições especiais, você pode fazer o seu cadastro e você vai ter preços diferenciados, entrega garantida e muito mais, tá? Agendas 2021 já estão disponíveis e setor completo de informática com mouse, tem teclado, muita coisa boa. Lembrando que a Artipel são 2 lojas, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Você pode pedir também pelo delivery e receber na sua casa. O número é o 984683888 ou segue aí no Instagram, @artipelpapelaria. Sucesso total. Gente, é o seguinte, nós vamos pro nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Tem música pra nós? Belo! Olha o Belo! Vai fazer um pagodinho aqui. Ele apareceu! A gente volta já. Feito também, então você fica ligadinho conosco aqui no Manhã Show, beleza? Gente, quero dar um recado pra você e dar um pulinho lá na Ótica Contato, viu? Tradição de 21 anos e a Ótica Contato está sempre inovando, viu? Trazendo para você as melhores promoções, os melhores produtos e marcas com aquele atendimento super especial que só a Ótica Contato tem. Vamos conferir algumas promoções do Liquida Ótica Contato. Armações para receituário a partir de R$ 49,90. Tem também óculos visão simples por apenas 10 vezes de R$ 14,90. E na compra da sua lente multifocal você ganha uma armação ou lindo óculos solar. Passe já na Ótica Contato na Avenida Francisco Salles 256 e confira o regulamento das promoções. Ou ligue 3721-5043. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Beleza? Ó, vamos agora falar de futebol. Futebol neste fim de semana.
Brasil! Brasil não, gente. Brasil não, vamos falar do Brasil também, então. Mas já que você insiste, não é mesmo? É isso aí, viu? Ó, nós temos campeonato brasileiro e nós temos também, é claro, a convocação da seleção que aconteceu aí há 2 dias e a gente fica neste aquecimento para saber como é que vai ser o esquema, viu, gente? Nossa seleção. Vamos primeiro falar, então, de alguns cortes que aconteceram justamente com a equipe do técnico Tite, viu? Felipe Coutinho foi cortado devido à lesão e quem foi convocado no lugar dele foi Lucas Paquetá. E tivemos também o corte do Fabinho e convocação do Alan, ou Alan, como você preferir aí, jogador que também vai figurar junto à equipe, viu? A lista de convocados ficou da seguinte forma: Alisson, Ederson e o Everton, né, do Liverpool, Manchester City e Palmeiras. Tem também dos laterais Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles do Manchester United e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Dos zagueiros tem Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas, Casimiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Arthur da Juventus, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho foi cortado e Alan foi colocado no lugar dele e Lucas Paquetá do Lyon. Dos atacantes tem Everton Cebolinha do Benfica, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do City, Neymar do PSG, que também é dúvida devido a uma lesão, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. Vale lembrar que essas convocações, né, a gente sabe muito bem que é justamente para as eliminatórias da Copa do Mundo 2022 lá do Catar, viu, gente? E sabemos, né, que infelizmente ninguém tá nem lembrando de Copa do Mundo, nem nada, mas fato é que nós teremos jogos e que sim, essas eliminatórias da Copa são importantes para o Brasil, mas o Brasil tá bem, provavelmente já vai conseguir sua classificação, porque lidera também a tabela junto à equipe da Argentina. Próximo jogo acontece no dia 13 de novembro, viu? Contra a Venezuela no Morumbi, às 9h30 da noite. E também temos mais um jogo neste mês, no dia 17 de novembro, contra o Uruguai. Só que esse comando de campo lá da seleção uruguaia vai ser no Estádio Centenário. Aí depois a 5ª rodada será apenas em 2021, lá em março de 2021. Aí tem chão ainda, tem tempo ainda para acontecer esses jogos, beleza? Essa convocação do técnico Tite e nós temos Campeonato Brasileiro para esse fim de semana. É claro, né, gente? Sabadão começam os jogos às 17 horas, joga Botafogo e Ceará lá no Newton Santos, no Engenhão. O Corinthians joga contra o Internacional na Neoquímica Arena, que é justamente a casa de festas de todos os times, né? Porque todo mundo ganha do Corinthians lá na Neoquímica Arena, viu? 7 da noite, o Internacional, que é líder da competição, vai meter 7-0 no Corinthians. O Coritiba vai jogar contra o Atlético Goianiense no Couto Pereira às 7 horas da noite também e joga contra o Atlético Goianiense, é o duelo do desesperado Coritiba contra o Atlético Goianiense, que está ali na 11ª colocação, está bem. Além disso, nós temos Fortaleza e Fluminense, dos jogos também, que são aqueles jogos mornos, e no sábado, 9 horas da noite. Domingo, vai ter um jogão, viu? Flamengo e São Paulo, são times que estão ali na parte de cima da tabela. Flamengo que ganhou em meio de semana e São Paulo que perdeu em meio de semana para o Lanús. O Sport joga contra o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, também às 4 da tarde. O Santos joga às 6h15 contra o Bahia na Vila Belmiro. E tem também no domingo, fechando os jogos deste domingo, Goiás e Vasco. Na segunda-feira, feriado, nós teremos um jogo às 17 horas, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vai ser bem difícil, bem complicado esse jogo para a equipe do Palmeiras, mas que precisa vencer, viu? Vencer até mesmo para voltar a se aproximar do G4. Palmeiras está em 7º, Atlético Mineiro está em 3º lugar. E para fechar, às 8 da noite na segunda-feira tem Grêmio e Bragantino às 8 horas da noite lá na Arena do Grêmio. Bragantino que perdeu para o Palmeiras, inclusive ontem, e eu vou falar disso também. O Palmeiras ganhou na Copa do Brasil, Amanda Negrini. Eu vi, você viu? Que eu vi, né? Ah, e que bom ganhou que você viu. De 3 ainda. De 3, é que assim, é normal, né? O time do Palmeiras, se não for 3 gols, a gente nem comemora, né? 3 o placar final
contra a equipe do Bragantino. Destaque para os 30 primeiros minutos de jogo, onde o Palmeiras foi avassalador. Um cara interessante. Como é que é o resto da música mesmo? Lembra? Enfim. Palmeiras jogou, os gols foram marcados por Rafael Veiga, Wesley e Luiz Adriano. 3-1. O Hurtado fez um gol pro Bragantino no finalzinho, mas há de se ressaltar que foram feitas mudanças. O Felipe Melo voltou a ser volante da equipe do Palmeiras. Achei excelente. Gabriel Menino tá jogando de lateral, que é a posição de destaque dele também, ou de origem dele, né? A gente vai ver como é que vai ser essa situação. E a gente reforça ainda assim que a equipe do Bragantino foi muito superior na segunda etapa, né? Conseguiu uma posse de bola em 70% quase para cima do Palmeiras, mas o Palmeiras fez o gol e segurou o resultado, beleza? Próximo jogo, o time do Palmeiras vai jogar contra o Bragantino dentro de casa em São Paulo. Na quarta-feira nós temos jogos também na Copa do Brasil. Fechou? Fechou, Então é isso, arrasou. gente. Arrasou o Vamos Palmeiras. ver como será esse fim de semana, né? 7-0 pro Internacional, tomara. Ai, se liga, Galo. Agora, gente, ontem também, Fazenda teve eliminação. E quem saiu foi a Vitória Vilarim, que é a ex do ridículo do Eduardo Costa. Tadinho. Ela foi a 7ª PO eliminada de A Fazenda 2020, com 19,24% dos votos. Aí, né, o mais votado pelo público foi o Lipe, porque lá você vota você vota pra pessoa permanecer, entendeu? E aí o empresário foi o primeiro peão a ser salvo pelo Mion e liberado para voltar para a sede. O Brasil votou muito, aí o Mion disse, né, e decidiu quem volta para a sede, quem volta para essa montanha-russa chamada Fazenda 12, na 7ª roça de A Fazenda 2020. Foram mais de 400 milhões de votos em menos de uma hora. E aí, né, o Hugo Tupá acertou. Nosso blogueirinho. O nosso blogger, que é super reality show, né? Ele ama o reality. Mas a Record anunciou ontem à tarde a decisão de suspender a votação para a roça, que envolvia o Lipe, a Thaís e a Vitória. Através de uma nota, a emissora explicou que constatou um equívoco no resultado da prova do fazendeiro realizada, né? E aí foi o segundo erro no reality essa semana. O primeiro aconteceu com o Poder da Chama Vermelha durante a formação da roça na terça-feira. E a produção do programa também alertou aí os fãs do reality nas redes sociais. Constatou que o Biel deu informações, né, sobre o poder para Vitória Vilarim, o que é contra as regras do programa. O Mion entrou ao vivo na sede. Chorou. Quem que tá chorando? Nossa, o Mion, nossa, eu gostava dele, sabe? Eu acho ele um apresentador ótimo, mas agora eu acho que ele tá perdendo um pouco, né? Não, o rumo. choradeira. Até chorar. Me poupe, né, gente? O salário dele, enquanto isso, tá ganhando lá uns 2 milhões de reais pra ficar chorando. Tem que chorar pra ganhar dinheiro. Sai! Aí, gente, fato é que tivemos mais uma eliminação aí em A Fazenda. Esse reality, devido à pandemia, né, até que tá bombando. Mas como a gente já disse, vamos ver quem leva essa. Mas uma dos preferidos aí da galerinha, favoritos, é Jojo Todinho, né, menino? Com certeza, Galo. viu? Até as pesquisas lá estão apontando ela como favorita pra vencer, viu? Ela é Mas muito engraçada. Vamos ver qual é que é. A Vilarim vazou, o Lipe e a Thaís se safaram nessa aí, mas a gente acompanha ainda aí. Confesso que eu tô vendo a audiência aí que tá até atípica pra Fazenda, não tá não? Tá, gente, tá todo mundo bem comentando, forte, tá batendo né? todos os recordes aí e tal. Então, parabéns aos diretores aí, que com certeza estão nos assistindo aqui também na TV Plan, né? Estão Lá mandando bem, da viu? REC Muito bem, Record. muito bem, viu? É o seguinte, Amanda, vamos falar agora da Unopar. Vamos, gente. Você sabia que a Unopar é pioneira no ensino EAD? São mais de 1.500 universidades espalhadas pelo país, graduações de 2 a 4 anos e mensalidades a partir de R$ 169. Eles têm descontos aí para servidores públicos. Hoje, servidores públicos aqui postam tudo emendado feriado, né? Que delícia. E ó, tem vários descontos aí para os servidores. Você pode fazer o vestibular online no conforto da sua casa ou também entrar com a sua nota do Enem. Sabe que a nota do Enem vale aí por 10 anos, né, Galo? É isso aí. O Unopar, gente, fica ali na Mário de Paiva, 572, em frente ao Parquinho da Vila Nova. Telefone 3721-7618, ou também tem o WhatsApp, que é o 99827
6990. Ai, meu Deus do céu. Dê uma olhadinha aqui no leão, rapaz do céu. Aí. Vamos ver. Já fiquei preocupado Os já. astros, o que os astros revelam pra você, Leonino. Eu até estraguei a caneta aqui, ó. Olha Calma, amigo. Tá nervoso hoje. Vamos lá. Leonino. O que vai falar também? Leonino. Sol e Urano posicionados de forma tensa no céu. Vai chorar agora já já. Indicam reviravoltas e mudanças de rota. Olha, tanto na área social quanto na profissional, Galo. Em qualquer um dos casos será necessário flexibilidade e jogo de cintura. Muda a rota. Isso aí, muito bem. Virgem. Vai, mal. Mercúrio e Saturno em ângulo tenso tem tudo a ver com pensamentos ou ideias melancólicas. Assim como a nostalgia no passado, viu? Você tá sensível e mais frágil hoje. Há risco de desatenção e turbulências no amor. Olha. Libra. Librianos, muita coisa para fazer em pouco tempo. Estabeleça então as prioridades logo cedo e não exija o impossível. Fuja de pessoas fofoqueiras ou de quem deixa você no escuro. Planejamento futuro pode ser uma ótima bússola nestes tempos, tá? Aí, acende a luz aí. Escorpião. A semana vai terminando com um cenário astral ainda delicado, que requer atenção e muita paciência. Talvez você se surpreenda com atitudes inesperadas de um parceiro ou cliente. Mais uma lição de vida. Beleza? Mais 4 signos do zodíaco. Já nós temos Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Fofo. Mas antes nós temos música, intervalo rápido no Manhã Show. Pausa para tomar uma água aqui na Band FM. Band FM. Do outro lado do radinho também, beleza? Eu quero dar um recado agora para você da Troiane Rolamentos. A Troiane Rolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e com grandes promoções. Ou se você preferir ficar em casa, entre em contato pelos telefones 3722-1509 ou 3722-3309 que nós entregamos para você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para seu veículo, parcelamento em até 10 vezes no cartão. Você aproveita o nosso delivery ou então conheça a Troiane Rolamentos na Marechal Deodoro 930. Vai lá, fala que você acompanhou no Manhã Show na Band FM com o Gali e com a Amanda, que eu tenho certeza que vai dar negócio. Beleza? Bora! Vamos girar as notícias, Amanda Negrini. Sempre. Vamos lá. Band Notícias. Gente, atualizando tantas notícias do sul de Minas, como também do interior de São Paulo, onde você fica super atualizado aqui nas manhãs da Band FM. Vamos começar falando de um caso que aconteceu na cidade de Varginha. Olha só, Galo, teve um vereador lá na cidade, Josué Campos Narciso. Ele é conhecido como o Zué do Esporte e ele é suspeito de importunação sexual e ele também é candidato à reeleição. Ele apresentou ontem à tarde na Câmara Municipal uma carta renunciando ao cargo em Varginha. O documento foi lido, durante a sessão extraordinária do Legislativo. A reunião havia sido marcada para votar um pedido de abertura do processo de cassação do agora ex-parlamentar. E segundo o advogado do vereador, ele renunciou para poder exercer a sua defesa de maneira tranquila, transparente, sem qualquer influência do cargo de vereador. O advogado também disse, que o Zué prestará um depoimento oportunamente. Que mais, gente? Lembrando que essa denúncia contra o vereador, ele foi, aconteceu, ele é suspeito de importunação sexual de 2 jovens no vestiário de uma escola da cidade. As vítimas têm 15 e 18 anos e treinam vôlei no local. Elas teriam sido espiadas pelo vereador por um buraco no teto enquanto trocavam de roupa no vestiário. Segundo o boletim de ocorrência, as jovens relataram que o Zué do Esporte pediu para que elas experimentassem peças de roupa que seriam um uniforme de vôlei patrocinado no vestiário da escola. E aí, conforme a denúncia, ele pedia que elas tirassem toda a roupa, inclusive as íntimas, durante a prova,
Ainda conforme a denúncia, no momento da troca, a jovem de 18 anos ouviu um barulho no teto e notou que o homem a observava. Ela procurou a polícia, que também recebeu a denúncia da mesma situação de uma menor aí de 15 anos. Em buscas realizadas na casa do vereador pela polícia, ele não foi encontrado no imóvel, mas os militares apreenderam uma arma calibre 12, também um HD externo, e a polícia abriu um inquérito para investigar o caso. A polícia foi informada que o vereador morava de forma provisória na escola, sem autorização, e aí realizaram buscas no local, onde foi encontrada uma cadeira que dava acesso ao vão no teto e permitia a visão do vestiário. Além disso, a perícia achou também em frente à cadeira o que parecia ser uma amostra de sêmen, e agora então ele renunciou ao cargo e vai responder aí por este processo. Também vamos falar de uma outra operação que aconteceu em Machado. A Polícia Federal em São Paulo realizou ontem 2 novas fases da Operação Descarte, que apuram um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina por meio de uma rede de empresas de fachada, Ao todo foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, inclusive na cidade de Machado, aqui no sul de Minas. E aí os alvos, são pessoas ligadas a uma empresa pública federal. Em Minas, o Banco BMG e membros da diretoria da instituição financeira também foram alvos, de busca e apreensão. E aí, gente, de acordo com as investigações, entre 2011 e 2016, um escritório de advocacia especializado em lavagem de dinheiro elaborou e executou um projeto para uma empresa do ramo de tecnologia com o objetivo de redução de tributos, devolução de valores em espécie e evasão de dívidas. Essa operação, Descarte, é uma força-tarefa composta por policiais federais, auditores fiscais também da Receita e por um procurador da República do Ministério Público Federal em São Paulo. E a investigação surgiu a partir da delação, premiada do doleiro Alberto Rousseff, personagem central da Operação Lava Jato. E agora vamos acompanhar aí os desdobramentos também dessa operação. Falando do interior de São Paulo, teve um acidente também ontem, segundo a Polícia Rodoviária. Aconteceu no quilômetro 59 da rodovia Deputado Ciro Albuquerque, por volta das 8h30. Um caminhão, seguia de Analândia para Pirassununga, quando os veículos bateram de frente. O motorista do carro morreu no local do acidente. Já o caminhoneiro não se feriu. Esse acidente que também aconteceu aí no interior de São Paulo. Agora, Galo, atualizando também, gente, sobre a vacinação. Nós falamos ontem, que hoje tinha o prazo de vacinação, que seria até hoje da polio, da poliomielite. Só que tivemos aí o Estado prorrogou a vacinação de polio. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque essa campanha de vacinação, que é uma doença conhecida popularmente como a paralisia infantil, foi prorrogado em todo o estado de Minas até o dia 20 de novembro. A campanha terminaria hoje, mas nenhuma das maiores cidades aí do sul de Minas bateram a meta. Então, é importante levar a criançada para vacinar. Lembrando que é gotinha, gente? Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, foram vacinados 44,38% da meta estabelecida para o município. E a vacina, é de graça e fornecida pelo SUS. É indicada para crianças de 1 a 4 anos. A expectativa é vacinar em 95% das crianças. Em cada uma das cidades, aqui em Poços de Caldas, foram vacinadas 3.093 crianças e a meta é 6.969, ou seja, mais de 3.000 crianças aí precisam ser vacinadas. Então, papais responsáveis devem levar as crianças ao posto de saúde mais próximo da sua casa. E são esses os destaques desta sexta-feira, Galo. Maravilha, e gente, é muito importante a gente estar abraçando essa causa também para que todo mundo, você que é papai, mamãe responsável, leva sim, para fazer essa imunização. Acima de tudo, nós temos que pensar na prevenção de outras doenças que estão por aí também, não é mesmo, Mandinha? É isso aí, agora eu vou falar de um super local maravilhoso para você. Já ouviu falar da Ocus Capital Safra Invest? Não? Aproveita, viu, gente? Porque são 175 anos de história que passaram por muitas gerações. Ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história.
dessa vez aqui em Poços de Caldas, tá? É isso mais aí. clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Então, Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades, vai ser Safra com a Ocus Capital, Safra Invest, que tá ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. O telefone é o 3114-0209. Vamos aos nossos últimos signos do Zodíaco para essa sexta-feira. Vamos lá, hein? Vamos lá. Sagitário. Planos Sagitariano. você tem e muitos. O difícil é passar do pensamento ao ato, da empolgação inicial para o trabalho diário. Ó, gostei dessa fala, hein? Ui. Pessoas de Gêmeos podem ajudar você nessa tarefa. Preste atenção nas compras, ok? Escolha bem o que irá comprar. Dá uma segurada, Aí, sagitariano. é isso aí. Capricórnio. Capricorniano, o clima um tanto explosivo de ontem permanece ainda hoje, tá? A diferença é que você poderá ter acesso a informações capazes de mudar a sua visão dos fatos. Comunicação tensa e eletricidade no ar. Para. Aquário. Aquário, Vênus em Libra representa um bônus astral para você. O trânsito traz encanto, magnetismo e garante ótima desenvoltura. Apenas preste atenção no ritmo das pessoas e encontre a oportunidade de se revelar. Peixes. Fofos. Ai, signo de mal. Muito cuidado hoje, tá? Para não se confundir com prazos e informações. O aspecto tenso entre Mercúrio e Saturno simboliza o temor mental. Não se ache menos do que você é, bebê. Seria um tormento inútil. É um tormento, velho. Bem isso, gente. Brincadeira, mal. Mal a gente ama. Mentira. Ai, ai. Ô, gente, nós vamos pro nosso intervalo. Na volta, a gente tem um anúncio muito importante para ser feito para você que tá com a gente acompanhando o programa Manhã Show. Então fica aí, ó, pendurado. A gente volta já. As perspectivas para o ano de 2020. E claro, nós temos muitos recados bacanas para você também. Quero falar da Audiens, aparelhos auditivos. Olha, aparelho auditivo Phonak Áudio Móvel eleito melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio, com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Móvel possui modelos recarregáveis, conecta-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar. Entre em contato com a Audiens e marque sua consulta em Poços de Caldas pelo 353713-6795 e em Mogi Guaçu pelo 193362-1581. Lembrando que para aqueles que forem até a loja, a Audiens está disponibilizando uma máscara para garantir a sua saúde e segurança. Audiens Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Gente, é o seguinte, hein? Como nós falamos desde o início do programa, teríamos aqui um anúncio muito importante no programa Manhã Show, que é justamente com relação à nossa pesquisa eleitoral, não é isso, Amanda? Sim. É o seguinte, viu, gente? Nós temos um anúncio muito bacana, que é para que nós comecemos de vez o ano, o mês eleitoral de novembro, não é isso? Não é? Então terça-feira nós faremos o anúncio da pesquisa aqui no Manhã Show, beleza? Então, a partir das 10 horas da manhã, maravilha. você é nosso convidado a ver aí os resultados da pesquisa eleitoral com os 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Isso porque, gente, hoje é dia 30 de outubro, finalizando o mês de outubro, isso né? Aí. A gente traz, então, na terça-feira, pós-feriado, toda a pesquisa eleitoral. Vamos ver quem tá na frente, quais os números aí dos candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas e também faltando poucos dias para o dia das eleições. Maravilha, né, nós teremos aí a pesquisa com a rejeição também, viu, para você analisar, e a pesquisa estimulada de voto. Então, terça-feira, dia 3, nós iremos anunciar a nossa pesquisa com todos os dados, todas as informações, e você acompanha aqui no Manhã Show. Agora sim, dando boas-vindas ao nosso querido debatedor, professor, advogado. Bom dia, Camilo Oliveira, de novo. Obrigado pela presença, cara. Bom dia, Galo, Amanda. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais agora na proximidade
das eleições, né? Já tem algum tempo que nós estamos debatendo e discutindo esse tema, mas agora, com uma proximidade, esse tema está ficando mais aguçado, as pessoas começam a falar na rua sobre isso, começam a se questionar quem será que vai ganhar. E nós estamos numa eleição totalmente atípica, né? Sim. Pelo período, né? Pela forma que aconteceu, né? Por todos os problemas que tivemos ao longo do ano em decorrência da pandemia do Covid e com a incerteza, já que os números, não temos eles ainda, mas já que os números das últimas pesquisas demonstraram uma proximidade muito grande entre os candidatos. E Camilo, isso é muito importante, né? A gente falando das pesquisas também eleitorais que acontecem. Qual que é a importância disso, né? Para a população em si, saber como tá a rejeição ou o favoritismo de alguns candidatos. Você acha que é bacana? É bacana. A pesquisa eleitoral ela é um recorte temporal. Então, naquele momento em que a entrevista foi realizada, que os dados foram levantados, ela mostra o favoritismo de determinados candidatos, assim como também mostra a sua rejeição. Isso é muito importante. Importante para o candidato à reeleição, porque consegue medir se as suas atitudes enquanto mandatário são positivas ou são negativas, né? Se elas são aos olhos da população positivas ou negativas. Importante para os demais candidatos que conseguem medir se estão sendo bem, se as suas propostas estão sendo bem aceitas entre a população ou se não estão. E importante para a população que tem uma noção geral de como os candidatos estão se portando, qual é a aceitação deles, qual a rejeição, se as propostas estão sendo realmente desenvolvidas da forma com que todos esperam. Legal. E Camilo, a gente fala um pouquinho sobre a questão do mês de novembro, né? E até o intuito, né, da gente lançar essa campanha um pouquinho mais próximo também do grande dia, dessa festa da democracia, porque muita gente ainda está bem desligado da eleição, muita gente está começando a se adaptar, muita gente, eu digo os eleitores, né? Óbvio que candidatos estão aí a todo vapor, mas já está na hora da gente abrir o olho e saber em quem votar, analisar e tudo tentar mais, entender, né? Exatamente. A eleição chegou meio no susto, porque nós paramos esse ano lá em março, quando teve início a pandemia, e ficamos vários meses na incerteza do que aconteceria. Tivemos, né, a preocupação com os casos, com o número de mortes. Então o ano passou rapidinho e já chegou agora desembocando nas eleições, que é um momento tão importante. Então o eleitor preocupado com tudo isso, com a pandemia, com as questões econômicas, ele não teve tempo de se ater. Realmente a eleição chegou agora no susto. Então nós temos agora pouquíssimos dias para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma pesquisa, de avaliar quem são os candidatos, quais são as propostas. Nós temos ainda esse tempo para que isso aconteça, para que o eleitor efetivamente possa valer aquela ideia do voto consciente. O que é o voto consciente? É o voto que é pensado, que não é feito a troco de favores, que não é feito por amizade, mas que é feito realmente analisando quais são os melhores projetos e propostas apresentados à população. Agora, Camilo, qual que é a sua visão? Porque nós temos visto, né, em questão das campanhas, do próprio horário político, principalmente na eleição majoritária, né, acho que assim, tá bem massivo, né, bastante propostas e tudo mais. Mas eu tenho percebido, talvez pode até ser divergente a opinião, eu tenho percebido que principalmente candidatos à vereança estão muito sumidos, né? A gente vê ali no horário eleitoral... Não tô visto ninguém não também. Não tô vendo uma campanha massiva da eleição proporcional para a vereança. Será que eles estão deixando aí pro tiro final, momento para ligar o turbo ali mesmo, lá na última semana? Qual que é a tua opinião quanto a isso? Bom, se essa foi a estratégia, ela está equivocada. Afinal de contas, a eleição agora... pouquíssimo tempo para que ela ocorra. A eleição de vereador é uma eleição muito difícil, porque nós temos quase 300 candidatos a vereador. Então, dentre esses candidatos, o eleitor vai pensar: eu tenho um amigo, eu tenho um colega, eu tenho um conhecido, eu tenho o cara que eu gosto, eu tenho o cara efetivamente que eu acredito nas ideias dele. Então, para o eleitor é difícil criar convicção em quem ele vai votar. Então, aqueles nomes que já estão sendo mais lembrados são aqueles que o eleitor, obviamente, vai pensar na hora da votação. Então, é necessário, se ainda não ocorreu, mas que esses candidatos a vereadores que efetivamente estão brigando pela disputa, que eles possam realmente demonstrar, estar mais presente
mediante as limitações que temos por conta da pandemia junto ao eleitor, vai se apresentar valendo das redes sociais, da internet, que é um método que foi muito utilizado nessa eleição por conta justamente da pandemia. Mas então, você tem percebido essa questão que eles estão um pouquinho sumidos assim, com relação a outras tem eleições? essa Mais redes impressão. sociais, talvez, né? Exatamente. Primeiro porque a campanha majoritária, prefeito e vice, é uma campanha que tem mais tempo no horário eleitoral gratuito. Então, TV e rádio concentram a maior parte nesses candidatos, enquanto os candidatos a vereadores têm o menor tempo de inserções, de aparecer. Então, só TV e rádio é muito pouco. O candidato, ele tem que valer das redes sociais, tem que valer do contato, que é possível ser feito nesse momento, tem que valer de tudo isso para conseguir se apresentar, mas eu tenho a mesma impressão sua, que tá meio apagado, Tá meio baixão, meio sumido. E nesse cenário, e diante disso, aqueles candidatos que já são mais conhecidos, ou seja, aqueles que já ocupam os cargos, ou aqueles que por algum motivo têm uma presença maior na mídia, uma presença maior em determinados segmentos da sociedade, eles acabam levando vantagem, porque já são mais conhecidos. E Camila, uma questão que eu também tenho observado muito, andando pelas ruas, até o pessoal fala assim, nossa, as eleições são muitos candidatos a prefeito. A gente fala 9 nomes nós temos, né? E também muita gente já conhecida, a gente fala que tem para todo gosto. Mas realmente, né, as pessoas terem essa consciência. Você como cientista político, esses 9 nomes, como que você analisa o cenário eleitoral aqui de Poços de Caldas nesse momento? Porque muita gente lembra de algum nome e falou, esse aí é das antigas, esse é atual, esse tá no momento, esse é bonzinho. E aí, né? O que a galera precisa se atentar mesmo nesse período? Bom, realmente é um número grande de candidatos, né? Talvez seja um número recorde aqui, pelo menos em relação às últimas eleições. Isso mostra que os grupos políticos, eles estão fragmentados. Ou seja, aqueles partidos, aqueles grupos que geralmente conseguiam aglutinar diversas forças, eles estão fragmentados. Isso vem por conta da fragmentação no plano nacional. Nós vemos lá o presidente sem partido até hoje, mas até pouco tempo atrás no PSL, os outros grupos políticos se degladiando, a oposição também sem conseguir se unir. Muita chapa pura, né? Exatamente. Apenas quem que se une no plano nacional é o Centrão, que tem intenções diversas daquelas que nós estamos falando aqui. E no plano municipal isso está sendo demonstrado também. Há uma fragmentação dos grupos políticos que levaram a termos aí 9 candidatos. Agora, dentre esses 9 candidatos, não é melhor avaliar eles em relação a essas medidas. É mais velho, é mais novo, é mais conhecido ou não. O que realmente importa são as propostas, né? As medidas propositivas. O que esse candidato efetivamente tem a apresentar para resolver o problema do seu bairro ou para resolver o problema da cidade. Por conta também da pandemia, a gente ficou muito com esse tema, a pandemia, pandemia, pandemia. E esquecemos, por exemplo, que a prefeitura hoje passa uma séria dificuldade em termos financeiros. Diversos fornecedores estão sem receber. O servidor público todo mês está apreensivo se vai cair no dia certo o seu salário, o vale alimentação, como é que vai funcionar. Então são temas que são importantes. Assim como muitas obras estão ocorrendo agora. Não sei se vocês repararam isso. Tem muita obra acontecendo, muita pintura de meio-fio, troca de grama, plantio de flores, que são coisas importantes. Lindo, né? Sem dúvida são coisas importantes, mas mudanças estruturais não acontecem, já não acontecem há anos. Nós tivemos ao longo, pelo menos desses últimos anos, muitas poucas unidades de saúde construídas. Tivemos muitas poucas creches construídas, muitas poucas escolas construídas. E é isso efetivamente que a população quer. Ela quer ter vaga na creche para o seu filho, ela quer poder trabalhar e saber que seu filho está na creche num ambiente adequado, seguro, quer que tenha escola, educação de qualidade. Nesse momento de pandemia, quer que a alimentação que é fornecida aos alunos continue sendo fornecida de uma forma ágil, sem essas dificuldades de licitação, quer que o transporte público também ocorra sem essa dificuldade toda que a gente acompanhou, licitação vai, tribunal cancela e muda e não resolve. Então o que a população efetivamente quer, a mais que o embelezamento da cidade, que também é importante, mas quer que essas questões realmente importantes, que mudam a vida das pessoas, elas sejam feitas. Então são coisas
que no plano municipal pode parecer não tão difícil, mas elas não acontecem. Então tem muita rua esburacada, tem muita rua sem asfaltamento, tem muita gente pelejando na fila para conseguir um exame de algum especialista, e esses problemas devem ser atacados. Então nós precisamos observar dos candidatos quais são as propostas efetivas para isso. E quando eu falo propostas efetivas, veja bem, não é simplesmente falar vou acabar com a fila. Vou acabar como? Todo mundo quer acabar com a fila que tem hoje em relação à saúde. Mas como nós vamos fazer isso diante de um cenário em que a arrecadação do município é pequena, é diminuída, diante de um cenário em que todas as pessoas, no contexto geral, estão em estado de vulnerabilidade por conta da pandemia, por conta dos efeitos econômicos da pandemia, por conta do temor de perder o emprego para aqueles que ainda não perderam. Então, a gente precisa de medidas e propostas efetivas e não só falar que vai resolver. E a gente fala alguns termos que aparecem, né, durante a campanha, né, dentro dos planos de governo e tudo. A questão de propostas que são inexequíveis e propostas até plausíveis, né? Eu acho que existe uma grande diferença disso, porque inexequível é aquilo que não é sem pé nem cabeça, não dá pra fazer. Plausível, coisas utópicas, né? Fala assim, gente, e plausível é justamente colocando a nossa atualidade. Pode até ser que possa ser executado, mas na atual situação isso é plausível, dá para ser feito, né? Então acho que são duas análises que o eleitor deve fazer, não é mesmo? Sem sombra de dúvidas. O eleitor tem que fugir dessas propostas, vamos dizer assim, esdrúxulas, né? Propostas que são absurdas, porque, ressalto, vivemos um momento de dificuldade econômica. Então, a arrecadação do município passará por dificuldades, assim como a arrecadação do Estado e da União passará dificuldades, teremos menos recursos vindo do Estado e da União. Então, nesse cenário, é difícil, por exemplo, falar em construções faraônicas. Isso não vai acontecer. E nem é o mais importante acontecer nesse momento. Os candidatos eles têm que se preocuparem de cuidar efetivamente das pessoas com esses problemas corriqueiros que eu estou falando aqui. A gente tem que ter, por exemplo, uma coleta de lixo adequada, que não falhe, que você não fique com o lixo dias na porta da sua casa. E temos que preocupar também com a sustentabilidade de como isso é feito, se realmente estamos depositando esses resíduos no local devido, para que no futuro não tenhamos problemas com isso. Poços de Caldas, desde a sua fundação, da sua evolução, foi uma cidade feita pensada. Então vamos observar toda a região central, que nós temos ruas largas, com calçadas largas. Agora, se a gente for ver a extensão da cidade, isso já não está acontecendo. Não acontece. Por quê? Nós não temos uma cidade mais pensada para o futuro. As coisas vão acontecendo, sendo inclusive empurradas. Então, por exemplo, a discussão do plano diretor, do plano de mobilidade, é fundamental nesse sentido, para que nós não tenhamos essa situação ruim que já temos nos bairros, no sentido das vias públicas, das calçadas, no futuro. Né? E se não temos hoje foi porque em algum momento deixou-se de pensar no futuro para criar um projeto de presente, um projeto político, e que não foi bem sucedido em decorrência de todos esses problemas que estamos vendo. Com certeza. Ó, gente, vamos tomar uma aguinha. Água mineral Poços de Caldas é puríssima como a natureza criou. É captada aí na Fonte dos Amores, envasada com modernos equipamentos. Tem galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 e 1,5 litro, tá? Você pode fazer seu pedido pelo telefone 3729-0999. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra sua saúde, faz bem pra cidade. Show de bola. Camilo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continuaremos esse bate-papo falando sobre as eleições 2020. Voltamos já. Manhã Show. Pela sua companhia, estamos falando de eleições, estamos aqui com o nosso professor de Ciência Política, Camilo Oliveira, ele que é debatedor também, nosso quadro da TV Plan, Em Debate, e para falar um pouquinho sobre essa repercussão e tudo das eleições em 2020. Lembrando que na próxima terça-feira nós iremos divulgar nossa campanha do Grupo CIOF de Comunicação com todos os dados, informações, toda a amostragem realizada em nosso município, não é, Amanda Negrini? Bem isso, e Camilo, a gente pode
pode falar também sobre um outro tema que a gente observa aqui em Poços de Caldas, que é sobre a reeleição. Isso não costuma acontecer, né? E você, como cientista político, como que você avalia também esse quadro, esse cenário? Porque muita gente sempre usa em campanhas, né? Ai, nós somos a mudança, todo mundo quer mudança. E o povo em si sempre fala em renovação. É muito difícil ter a reeleição, né? O pessoal continuar aí 8 anos no comando. Como que você analisa isso e para as pessoas pensarem também dessa forma, né? É muito interessante pela seguinte questão. Realmente, nós não temos casos de reeleição na cidade, mas isso não é necessariamente em decorrência da vontade dos eleitores, mas mais em decorrência da união dos grupos políticos. Essa união que eu falei que não estamos tendo nessa eleição, os grupos políticos estão fragmentados, estão enfraquecidos e por isso não conseguiram criar grandes coalizões. Diferentemente disso, agora, no passado era diferente. Existiam grandes coalizões que os partidos revezavam. Então, de repente, determinado candidato era excelente prefeito, teria condições de ser reeleito, mas em decorrência dos acordos políticos que eram feitos, outro candidato passava a representá-lo na eleição seguinte. Então esse é um fenômeno interessante porque é justamente o contrário do que estamos tendo agora. Se tivéssemos a união desses grupos políticos, teríamos menos candidatos e ao mesmo tempo fortaleceria essas bases. O que poderia acontecer de termos na próxima eleição um candidato diferente daquele que fosse eleito agora. É mais ou menos o que acontece com o Sérgio. O Sérgio, ele foi eleito numa conjuntura política muito diferente da de agora. Ele foi perdendo apoio e criando novos apoios. Então, o que permite a ele ser candidato à reeleição. É bem semelhante também com o que aconteceu com o Paulinho Corominas quando foi prefeito. Ele foi eleito por um grupo político, em determinado momento esse grupo político se fragmentou, ele foi candidato e não conseguiu. Então, são questões bem peculiares da política poços-caldense que também demonstram que, em certo momento, alguns grupos políticos apoiam determinado candidato, em certos momentos, outros candidatos. Tanto que temos agora o atual prefeito concorrendo à reeleição, temos o ex-prefeito concorrendo, temos um outro ex-prefeito e ex-deputado concorrendo, então temos uma série de políticos conhecidos. Não vou utilizar a expressão tradicional para não confundir com o que o pessoal anda falando por aí, mas temos uma série de políticos conhecidos, de grupos políticos que em algum momento se convergiram, que agora são adversários. E é importante, né, que todos saibamos a questão, a gente até comentou no próprio Em Debate aqui, viu, Amanda, a questão da renovação. A renovação é também um fator que se torna muitas vezes o fator muleta, né? Porque a pessoa, todo ano de eleição, ela nem lembra quem que ela votou. Não, mas tem que renovar. Não sei, quando vê, ela vota na mesma pessoa sem nem lembrar, né? Então, a renovação, da mesma forma que o voto deve ser consciente, tem que ser uma renovação consciente. Se você quer renovação, você tem motivo para querer isso, não é mesmo, Camilo? Com certeza. Até porque, como eu já disse, nós temos que procurar nos candidatos os melhores projetos, as melhores propostas, as soluções para os problemas que nós temos no cotidiano. E não apenas falar em renovação. Então, de repente, se eu tenho um candidato, né, que já é um vereador, por exemplo, que desempenha bem o seu papel, né, eu substituí-lo, de repente, não é a melhor escolha. Mas assim como esse fator de renovação é importante também para oxigenar um pouco as próprias ideias e práticas da Câmara Municipal. Então nós tivemos na eleição passada, por exemplo, até um número considerável de candidatos que não eram, que já não eram vereadores, né? Mas qual foi a oxigenação de fato que ocorreu? Eu tenho a minha opinião. Para mim, pouco se mudou, né? Apesar de nomes novos terem despontados, mas no traquejo político, me parece que continuou a ordem que predominava. Não houve grandes mudanças, né? E o que nós precisamos é fazer essa renovação, sim, mas a renovação consciente, programática, de projetos. E o que você acha? Qual que é a sua expectativa para... lógico que você não é uma previsão, é tudo expectativa, tudo hipotético, né, Camilo? Mas para a questão da Câmara propriamente dita, né? Você acredita que possa haver maior ainda renovação? Pessoas novas, pessoas que não eram conhecidas na Câmara e tudo? Veja bem, eu penso que em decorrência da pandemia, da dificuldade de se fazer campanha como se fazia nas outras, os candidatos
novos, né, aqueles que já não ocupam nenhuma cadeira do Legislativo, eles terão uma dificuldade maior. Né? De modo que, ao inverso, aqueles que estão ocupando algum cargo ali dentro do Legislativo, que tem uma participação mais visível aos olhos da população, eles têm uma probabilidade de se manter. Então, acho que nós vamos ter uma Câmara que vai manter vai reeleger um grande número de vereadores com alguma mudança, mas não tão substancial. Legal. E agora, Camila, a gente fala também sobre esse tema, que, né, normalmente, falando sobre renovação, sobre esse tema, o povo em si não é muito politizado. Muita gente detesta a política, fala assim, eu não vou votar nesse não vou votar naquele. Ou então tem que trocar, porque todo mundo vai roubar, então vamos trocar, deixa esse roubar um pouquinho agora. E aí, né, a gente precisa mudar essa consciência política, porque isso também acontece. As pessoas falam assim, não, esse aí eu não vou votar mais, porque já fez tudo que tinha pra fazer e agora eu vou dar oportunidade para outro, sendo que são nossos representantes, né? Na verdade, as pessoas, elas se confundem, né? Não é que elas não gostem de política, elas não gostam do sistema político que temos. E eu também não gosto, né? A política todos nós exercemos, né? As nossas relações sociais no dia a dia são política, não são política partidária, não são política que está dentro desse sistema eleitoral, mas é política. O que não nos agrada é o sistema político que é predominante, que a gente é obrigado a participar. Obrigado a participar porque eu sou obrigado a votar. E o meu voto, mesmo sendo obrigatório, ele é muito importante. Então, mesmo que não seja pela força da lei, no sentido de eu ter que ir votar, até porque isso também, eu não ir votar, não vai me gerar problemas tão graves, né? Na medida que eu posso justificar, na medida que eu tenho alternativas para isso, mas a obrigação moral de votar, ela está muito inserida na gente. Eu preciso votar porque eu preciso contribuir. Ou contribuir para que determinado candidato ganhe, ou contribuir para que determinada proposta ganhe, ou ainda contribuir para que as mudanças que eu quero, elas aconteçam, né? Então, esse sistema político atual, que privilegia, sobretudo, os grandes caciques, os políticos tradicionais, a forma tradicional de fazer política, que é algo que nos desagrada e que a maioria da população repudia. Troca de favores, troca de cargos por voto, promessas vazias, é isso que nenhum de nós gosta. Só que isso só muda a partir do momento que nós tomarmos consciência de que as mudanças, elas acontecem muito além do que no momento do voto. Elas acontecem à medida que nós participamos. E nós temos meios de participar. Temos os conselhos municipais em quase todas as áreas, que são conselhos consultivos, né? Temos o meio de pressionar, de cobrar os vereadores, o prefeito. Nós vimos há alguns anos atrás grandes manifestações que ocorreram no país, que ocorreram aqui em Poços de Caldas, mas que elas se esvaziaram ao longo do tempo. Então, o gigante acordou e dormiu, né? Exatamente. Na verdade, ele acordou muito rapidamente. Teve uma olhadinha aí, ó. Mas aquele movimento, ele gerou mudanças, né? Se essas mudanças foram positivas ou negativas, a gente vai avaliar com o tempo. Mas houve uma ruptura com o sistema tradicional. Só que o sistema é muito forte, então a gente tem que estar em vigilância permanente. Temos que estar acordados permanente para que a gente possa evoluir nessa ruptura, né? Essa ruptura, ela tem que ser além de nomes, além de partidos, ela tem que ser efetivamente estrutural. Temos que mudar as estruturas de como o sistema político atua. E a mudança que aconteceu, ao contrário do que se esperava, não mudou nada. Mudaram-se os nomes, as legendas, alguns partidos caíram no esquecimento ou ficaram em segundo, terceiro plano, mas o sistema, ele continua igual, o mesmo. As trocas, as promessas vazias, a forma, a roubalheira, como se diz. Óbvio que isso tem um contexto, né? A gente precisa falar isso de uma forma não leviana. Mas acontece do mesmo jeito que acontecia há 5, 6, 10, 20 anos atrás.
Legal, né? Camilo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar também das eleições propriamente ditas na prática, né, Amanda? A questão do Covid-19, o distanciamento a ser respeitado, até a possibilidade de abstenção. Exatamente. Mas, ó, eu quero falar agora da Casa Sertaneja Eletro, 49 ofertas para você aproveitar durante todo o mês de outubro. Temos celular Multilaser Flip Vita SOS R$ 174,90 em 3 sem juros. Pipoqueira elétrica Multilaser R$ 129,90 em 3 sem juros. Fique de olho nas redes sociais e no site casasertaneja.com.br. Faça seu pedido pelo WhatsApp Delivery 3722-2751. Aqui nós não perdemos negócio. Intervalo rápido e o Manhã Show volta já. Manhã Show. Feriadão, vai dar uma Com descansada certeza. também. Tentar, né? Tentar, né? Advogado não para nunca, né, ô Camilo? Faz aquele home office, pelo menos, né? Isso. Muito Só chamada bem. de vídeo. É isso, gente. Ó, legal demais a gente ter esse bate-papo, viu? E a partir da semana que vem também a gente continua, né, repercutindo o fator eleição. Lembrando que dia 11 de novembro teremos o nosso debate do Grupo CIOF de Comunicação. Vai ser muito legal porque a partir das 7 horas nós teremos um programa junto com a Amanda Negrini. Ela estará lá ancorando as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, das 7 até por volta de 8h30, né, Amanda? Isso aí. E depois, a partir das 8h30, nós iniciaremos de vez o debate. Estarei mediando o debate também. Com os 9 com os 9 candidatos a prefeitos de Poços, né? É isso aí, viu? E claro, acho que a principal oportunidade é para que você conheça os candidatos, conheça como é que vai ser essa relação também no debate, viu? Até é legal a gente falar, Amanda, já comentamos em outras oportunidades, mas a estruturação do debate, nós teremos 5 blocos. O primeiro bloco vai ser o famoso pinga-fogo, né? Que é a entrevista entre os próprios candidatos. Depois nós teremos um bloco com perguntas e temas pré-definidos. Teremos também um bloco de telespectadores, né? Perguntas de telespectadores que podem ser feitas no WhatsApp da TV Plan. Depois um outro bloco de pinga-fogo e depois concluindo com as considerações finais. E Camilo, cada um, né? o debate acho que vai ser também um negócio muito importante, né? Vai ser a última chance, digamos assim, para que os candidatos apresentem seu modo de ser, seu modo de agir e suas propostas também, né? Eu penso que o debate vai ser decisivo. Primeiro que a gente está numa eleição muito concorrida, né? O resultado das últimas pesquisas, pelo menos, mostrava uma proximidade grande, sobretudo em relação aos 3 primeiros colocados até o 4º colocado. Então vai ser um momento em que o eleitor vai ter a oportunidade de conferir realmente qual daqueles candidatos ele acha mais preparado. Segundo, que todo mundo gosta de debate, né? Porque é um clima acirrado, né? Por mais que seja respeitoso, o clima acirrado de acirramento entre os candidatos existe, há um clima de tensão, né? Então é importante nesse momento para a gente ver também qual aquele que está melhor preparado psicologicamente. Afinal de contas, enfrentar uma prefeitura com os inúmeros problemas que nós temos, você tem que ter um equilíbrio, um preparo que vai além da sua própria capacidade de gerir, né? É uma questão realmente psicológica. O candidato, assim como o prefeito, ele tem que ter essa serenidade ao tomar as suas decisões para poder exatamente tomar as melhores decisões dentro de várias que existem. E Camilo, qual que é a sua expectativa também com relação ao debate? Você acredita que, porque nós já tivemos outros debates em anos anteriores, né, em eleições anteriores municipais, que pareciam circos, né? Parecia um show de horrores lá, né? Você acha que vai ser muito ofensivo ou se realmente vai ser mais propositivo, até por conta de ser uma única oportunidade dele? O que você imagina, o que você tem analisado? E também falando sobre isso, porque o perfil dos candidatos não tá um ataque pessoal, né? Isso também hoje em dia não se usa mais. Como que tá essa análise? É um aí? ponto de se destacar. Apesar do grande número de candidatos, a gente observa que esses candidatos realmente estão para disputa. Não são candidatos... Não dá pra bagunçar. Exatamente. Não são candidatos que foram colocados ali para tumultuar, né, para demonstrar a fragilidade de outro candidato. São candidatos que realmente estão disputando. Então eu penso que vai ser um debate de alto nível, realmente propositivo. É claro que tem esse acirramento, pode acontecer de ter alguma rusga ali, né? Afinal de contas, nós temos participando o prefeito, mais 2 ex-prefeitos, então é natural que um aponte o erro do outro, né? Ou aquilo que ele entende ser um erro do outro. Mas um fator importante também, que eu estava falando, existe um grande número de indecisos.
né? E o debate é uma possibilidade para que esses indecisos eles realmente possam analisar, verificar e escolher o seu voto, né? Quem vai ganhar a eleição esse ano são os indecisos. Eles estão com esse poder na mão, já que, ao que se viu nas últimas pesquisas, todos os candidatos, embora estejam próximos, eles já estão chegando no seu patamar de votos. Então são esses indecisos que geralmente que escolhem realmente na última semana é que vão decidir. E a gente falando sobre as eleições desse ano também, devido à pandemia, como que fica também a situação da abstenção, né, Camilo? Porque muita gente, a gente vê as pesquisas, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Tá. Primeiro é importante ressaltar que a Justiça Eleitoral, em todas as suas esferas, fez um grande esforço, né, para que as eleições ocorram realmente de forma segura, né, com todos os equipamentos de proteção para aqueles que vão trabalhar, né, para os mesários, para os chefes representantes de cada uma das unidades de votação, né, com álcool em gel, né, também orientando o eleitor da melhor forma de se fazer. Então o ideal é sempre cumprir com o nosso papel importante de ir lá votar nessa festa da democracia. Por outro lado, a gente sabe que muitas pessoas preocupadas, né, com a movimentação que o dia da eleição traz, elas vão deixar de ir. E outras vão deixar de ir pelo descrédito da política como um todo. Não querem ir votar. Preferem enfrentar lá a multa ou alguma impossibilidade que não votar gere do que efetivamente comparecer no dia da eleição. Então, nós teremos sim, penso eu, uma abstenção maior que das outras eleições, né? E que é um dado importante também, porque dentre esses indecisos que nós vamos ver na terça-feira na pesquisa, muitos deles vão se tornar abstenção e não necessariamente voto. Legal, e muito que a gente tem que ressaltar também é essa questão da abstenção também. A gente sabe que em outras oportunidades, né, Camilo, principalmente pessoas que são mais experientes, que já vivenciaram inúmeras eleições, tem aquele lance, nossa, eu adoro o dia de eleição, que eu voto e fico andando pra rua ali pra ver as pessoas e tudo. Gente, eu acho que até essa consciência tem que mudar, não é mesmo, Camilo? Pra essa eleição específica. Não, com certeza. Nós precisamos respeitar. Respeitar as determinações que são impostas em decorrência da pandemia e, sobretudo, respeitar o outro, né? As pessoas vão sair das suas casas, se deslocar para votar. Né? É importante que isso aconteça para aquelas pessoas que realmente possam ir, mas que elas vão sem correr nenhum risco decorrente da atitude de outras pessoas. Maravilha. Bom, é isso, Amanda Negrini. Gente, sexta-feira maravilhosa. E ó, só lembrando, na terça-feira temos então, né, a pesquisa dos candidatos à prefeitura aqui de Poços de Caldas. Às 10 horas da manhã você é nosso convidado. Lembrando que vamos dar start aí no mês das eleições municipais. E claro, você vai escolher aí quem vai governar a cidade por 4 anos, né? Show de bola. Camilo, muito obrigado, viu, pela presença. Obrigada, Camilo. Pela disponibilidade de sempre. Terça-feira você vai estar conosco lá no Em Debate também. Nós vamos debater sobre os resultados da pesquisa. Combinado? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e até terça. Show de bola. Camilo é nosso funcionário do mês aqui já. É uma aula todo dia. Nós adoramos o Camilo, porque ele é nosso cientista político favorito e também esclarece muitas dúvidas. Nosso consultor aqui. Adoro. Beijo. Juízo. Terça-feira a gente tá de volta. Tchau. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.